Enquanto Adolf Hitler governava a Alemanha nazista com um punho de ferro, as mulheres casadas com seus principais comandantes viviam nas sombras de um poder absoluto. Elas eram muito mais do que parceiras silenciosas. Eram apoiadoras orgulhosas, símbolos dos valores nazistas e, frequentemente, peças centrais nos círculos sociais de elite do regime. Mas, quando o Terceiro Reich desmoronou em 1945, o privilégio se converteu em punição e a lealdade cobrou um preço devastador. Magda Goebbels não era apenas a esposa de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler. Para muitos dentro do regime, ela era a encarnação perfeita da mulher alemã, graciosa, dedicada e totalmente comprometida com a visão do Führer. Ela era uma presença constante em comícios, uma figura que ficava ao lado de Hitler em aparições públicas, com uma proximidade tão grande que seus filhos o consideravam uma figura paterna. Quando a Alemanha nazista começou a ruir em abril de 1945, a família Goebbels não tentou escapar. Enquanto outros buscavam rotas de fuga, Magda e Joseph se mudaram com seus 6 filhos para o Führerbunker, o refúgio subterrâneo de Hitler em Berlim. A fé deles na causa era tão profunda que a vida após a derrota era para eles simplesmente inimaginável. Nos dias finais da guerra, Berlim era um inferno de bombas e sirenes. As forças soviéticas se aproximavam a cada hora. Lá dentro, no silêncio claustrofóbico do bunker, Hitler já havia tomado sua decisão. Em 30 de abril de 1955, ele tirou a própria vida. No dia seguinte, 1º de maio, Magda Goebbels executou o que hoje é considerado um dos atos mais perturbadores de lealdade cega da história. Ela envenenou seus 6 filhos, um por um, enquanto dormiam. As idades variavam entre 4 e 12 anos. Relatos sugerem que ela primeiro lhes deu sedativos, talvez dizendo que eram remédios, para depois administrar o cianeto. Um ato metódico, frio, executado pela própria mãe. O resultado foi o mesmo. Todas as 6 crianças foram assassinadas. Pouco depois, Magda e Joseph subiram até o jardim da chancelaria do Reich, um cenário de devastação e fumaça. Ali, puseram fim às suas próprias vidas. Seus corpos, assim como o de Hitler no dia anterior, foram encharcados em gasolina e queimados. Magda deixou várias cartas. Nelas, uma lógica terrível se desdobrava. Ela não queria que seus filhos crescessem em um mundo sem o nacionalsocialismo. Para ela, a Alemanha pós-derrota seria um lugar tão indigno que a vida deles não valeria a pena. Mesmo no caos do fim da guerra, seu ato chocou. Oficiais da SS, homens endurecidos pela brutalidade, ficaram perturbados com a escolha de uma mãe de matar seus próprios filhos, em vez de permitir que vivessem na derrota. Mas Magda não era a única mulher ligada ao poder no Reich em colapso. Poucos dias antes, outra esposa tentava desesperadamente fugir da Alemanha com sua família. Margaret Himmler, esposa de Heinrich Himmler, o arquiteto do Holocausto, compartilhava com a mesma intensidade os ideais nazistas, embora de uma maneira diferente. Nascida em uma família conservadora e abastada, Margaret tinha orgulho de seu status, de seu país e do futuro que os nazistas prometiam. Enfermeira de formação, ela serviu na Cruz Vermelha Alemã durante a guerra. Em suas cartas, elogiava Hitler, admirava a elite do partido e demonstrava um apoio inabalável ao trabalho do marido. Qual era a extensão total desse trabalho? É provável que ela nunca soubesse em todos os seus detalhes sórdidos. Ela e Heinrich tiveram uma filha, Gudrun, e Margaret se esforçou para criá-la sob um regime de disciplina, lealdade e valores alemães. Ela viajava para visitar soldados, participava de eventos com outras famílias da SS e se manteve conectada às redes do partido. Embora não estivesse no círculo político interno, Margaret desfrutava dos benefícios do poder do marido, vivendo confortavelmente enquanto milhões sofriam. Com o fim da guerra, tudo mudou. Heinrich Himmler tentou escapar da justiça, adotou um nome falso, Heinrich Hitzinger, e vestiu-se como um soldado comum, esperando se dissolver no caos da Alemanha do pós-guerra. Mas
os britânicos o capturaram. Assim que sua verdadeira identidade foi descoberta, Himmler mordeu uma cápsula de cianeto que mantinha escondida. Ele morreu em minutos, evitando o tribunal que certamente o condenaria. Margarete, que se escondera no norte da Itália com a filha, foi presa em 13 de maio de 1945. Para os aliados, ela era mais do que apenas uma esposa. Eles a viam como alguém que promoveu os valores nazistas e apoiou conscientemente um dos líderes mais brutais do regime. Ela passou os 3 anos seguintes em vários campos de internamento. Em 1948, um tribunal de desnazificação na Alemanha finalmente analisou seu caso. Margarete insistiu. Ela nunca se envolveu com política, nunca compreendeu o trabalho do marido e viveu simplesmente como enfermeira e mãe. Mas os investigadores leram suas cartas. Ali estavam as provas de alguém profundamente ligada à ideologia que levara o mundo à catástrofe. O tribunal a classificou como infratora principal, uma das categorias mais altas nos julgamentos do pós-guerra. Ela foi sentenciada a 4 anos de prisão, já descontado o tempo que passara sob custódia. Não era uma sentença longa, mas foi o suficiente para demolir o mundo que ela um dia conhecera. Depois de ser libertada, Margarete Himmler desapareceu da vida pública. Ela não buscou os holofotes, nem tentou reescrever sua história. Pelo contrário, ela buscou o apagamento. Mudou de nome e se estabeleceu em Munique, onde o peso do sobrenome Himmler talvez fosse um pouco menos esmagador. Ali, ela viveu uma vida silenciosa, reclusa, uma sombra anônima até sua morte, em 1967. Sua filha, Gudrun, no entanto, seguiu o caminho oposto. Ela nunca desistiu de tentar limpar o nome do pai, mantendo-se ferozmente leal às crenças nazistas até a vida adulta, tornando-se uma figura central em círculos de extrema-direita. Enquanto a mãe escolheu o silêncio, a filha escolheu a guerra contra a história. Para algumas dessas mulheres, o fim da guerra não foi marcado por um corpo ou por um julgamento. Foi marcado pelo vazio do não saber. Gerda Bormann era casada com Martin Bormann, um dos homens mais poderosos e temidos da Alemanha nazista. O poder de Bormann não vinha dos discursos inflamados ou da presença em desfiles. Vinha dos corredores, do silêncio, da burocracia. Como secretário particular e braço direito de Hitler, ele controlava o acesso ao Führer. Sua caneta assinava ordens mortais, e sua influência, sussurrada nos bastidores, ajudou a moldar as políticas que destruíram milhões de vidas. Ele estava em toda parte no círculo íntimo de Hitler, mas seu rosto permanecia nas sombras, uma eminência parda onipresente e letal. Quando o Terceiro Reich ruiu em maio de 1945, Bormann simplesmente evaporou. O último registro confirmado de sua presença foi no dia 2 de maio, perto da estação Lehrter, em Berlim. Após o suicídio de Hitler, Bormann tentou fugir da cidade em chamas com outros oficiais de alto escalão. E então, nada. Alguns afirmavam que ele fora morto pelo fogo soviético. Outros juravam que ele havia escapado. Quando os julgamentos de Nuremberg começaram, ninguém sabia seu paradeiro. Ainda assim, em 1946, ele foi julgado à revelia e sentenciado à morte. Mas não havia corpo, não havia túmulo, apenas rumores. Para Gerda Bormann, a incerteza se tornou uma prisão sem muros. Ela não sabia se seu marido estava vivo, escondido em alguma selva sul-americana, ou se seu corpo apodrecia anônimo numa vala qualquer nos arredores de Berlim. Os sussurros eram sua tortura diária, e enquanto o mundo debatia o destino dele, ela enfrentava uma batalha particular: criar seus 10 filhos, sozinha. O sobrenome Bormann não era apenas um nome, era uma mancha, uma condenação mundial. Seus filhos lidaram com esse fardo de maneiras diferentes. Alguns se distanciaram completamente, buscando o anonimato. Outros permaneceram leais. Um de seus filhos, Martin Bormann Jr., trilhou um caminho radicalmente oposto ao do pai. Tornou-se padre católico e dedicou sua vida a tentar fazer as pazes com o legado de trevas que herdara. Em 1946, enquanto o destino de seu marido ainda era um enigma, Gerda adoeceu gravemente. Um câncer a consumiu rapidamente.
Ela morreu no mesmo ano, com apenas 46 anos de idade. Morreu sem respostas. Morreu sem nunca ter se casado novamente, leal a um fantasma. O mistério, no entanto, não duraria para sempre. Mas a resposta chegaria tarde demais. Em 1972, quase 30 anos depois, operários que trabalhavam perto da estação Leerter, exatamente onde Bormann fora visto pela última vez, encontraram restos mortais. Décadas mais tarde, nos anos 90, testes de DNA finalmente confirmaram a identidade. Era ele. Martin Bormann morrera em maio de 1945, provavelmente ao morder uma cápsula de cianeto enquanto as tropas soviéticas se aproximavam. Naquela altura, Gerda já havia partido há muito tempo, morrendo sem conhecer a verdade, deixando seus filhos carregando o peso de um nome e de uma incerteza que ela nunca conseguiu superar. Se algumas mulheres viveram a agonia da dúvida, outras se agarraram a uma certeza inabalável, quase desafiadora. Esse era o caso de Ilse Hess. Seu marido, Rudolf Hess, fora um dos homens mais importantes da Alemanha nazista, o vice-führer de Hitler e um de seus primeiros e mais devotados seguidores. Mas, em 1941, no auge da guerra, Hess tomou uma das atitudes mais bizarras do conflito. Ele pilotou um pequeno avião, sozinho, até a Escócia. Sua missão autodeclarada: negociar a paz com os britânicos. Em vez disso, foi imediatamente preso. A reação em Berlim foi sísmica. Hitler, furioso, declarou seu antigo confidente como insano. De braço direito a um constrangimento nacional, Hess se tornou um pária para a liderança nazista. Após a guerra, ele foi levado a Nuremberg, condenado à prisão perpétua e encarcerado na prisão de Spandau, em Berlim, onde permaneceria por mais de 40 anos. Ilse, por sua vez, foi presa em 1945, mas eventualmente libertada. Sua reputação, no entanto, estava destruída. Mas Ilse não se distanciou. Pelo contrário, ela dobrou a aposta. Pelo resto de sua vida, ela travou uma campanha incansável para reabilitar o nome de Rudolf. Ela insistia que seu voo para a Escócia não fora traição, mas um ato de coragem, uma tentativa de salvar a Europa de mais derramamento de sangue. Ela deu entrevistas, escreveu cartas, publicou livros, argumentando que seu marido fora uma vítima da história. Quando Rudolf Hess morreu em 1987, oficialmente por suicídio, Ilse não recuou. Continuou a defender seu legado até sua própria morte. Em 1995, o mundo havia virado a página, mas Ilse Hess morreu relendo o mesmo capítulo até o fim. Contudo, nem toda esposa de um membro do partido nazista permaneceu cega pela lealdade ou presa ao passado. Uma mulher tomou um caminho radicalmente diferente. Emilie Schindler não se encaixava nesse molde. Ela era casada com Oskar Schindler, um membro do partido nazista que usou sua fábrica para salvar mais de 1000 judeus. Enquanto os holofotes se voltavam para Oskar Schindler, uma outra história, igualmente corajosa, se desenrolava na sombra. Emilie Schindler não era uma personagem secundária. Era ela quem, nos bastidores, transformava coragem em ação diária. Era ela quem alimentava os trabalhadores famintos, quem os escondia do perigo iminente, quem arriscava a própria vida, dia após dia, com a mesma determinação de seu marido, mas sem o mesmo reconhecimento. Após a guerra, o casal fugiu para a Argentina, em busca de um novo começo longe das ruínas da Europa. Mas a sorte não os acompanhou. Os negócios de Oskar fracassaram e, com o tempo, ele partiu, deixando Emilie para trás. Sozinha, em uma terra estranha, ela mergulhou na pobreza. Sua vida se resumia a cuidar de animais para sobreviver. Uma heroína de guerra esquecida, vivendo em um silêncio anônimo. Enquanto o mundo celebrava o nome de Oskar, o de Emilie se apagava. Foi apenas na década de 1990 que sua história começou a ser contada, que sua bravura foi finalmente trazida à luz. Mas, a essa altura, ela já havia passado décadas em solidão, na pobreza, em um país cuja língua mal dominava. Emilie faleceu em 2001,
ainda longe da pátria que um dia chamou de lar. Mas Emily foi uma exceção. Outras mulheres não apenas testemunharam os crimes de perto, como os defenderam com uma convicção assustadora. Lina Heydrich era casada com Reinhard Heydrich, o homem que desenhou nos mínimos detalhes a arquitetura do extermínio, a chamada solução final. Quando ele foi assassinado em 1942, Lina não desmoronou. Ela passou o resto de sua vida em uma missão: criar seus filhos e proteger o legado sombrio do marido. Após a guerra, ela foi presa, mas nunca formalmente acusada. Anos depois, já na década de 1970, morando na pacata ilha de Fehmarn, ela ainda falava do marido com orgulho. Afirmava que ele fora um homem incompreendido. Chegou a publicar um livro em uma tentativa desesperada de limpar seu nome. Enquanto o mundo via Heydrich como um dos carrascos mais brutais do regime, Lina o via como um líder forte. Em seu olhar, não havia nenhuma vergonha, nenhum remorso. Enquanto algumas esposas nazistas se agarravam a um orgulho macabro, outras escolheram o silêncio. Um silêncio denso, impenetrável. Elisabeth Speer era casada com Albert Speer, o arquiteto-chefe de Hitler, e mais tarde, seu ministro de armamentos. Nos julgamentos de Nuremberg, Speer foi um dos poucos líderes nazistas que admitiu culpa, uma confissão que lhe rendeu uma sentença de 20 anos de prisão. E Elisabeth? Ela não ofereceu apoio público, nem crítica. Ela não compareceu ao julgamento. Não escreveu cartas abertas aos jornais. Ela não defendeu, nem condenou seu marido sob os olhares do mundo. Ela apenas esperou, em silêncio, longe de qualquer holofote. Quando Speer foi libertado, em 1966, eles se reuniram, mas o abismo de 20 anos era intransponível. Ele se tornara uma celebridade sombria, autor de livros e protagonista de entrevistas. Ela, por sua vez, preferia a vida nas sombras. Elizabeth viveu seus dias longe da vida pública e faleceu em 1980. Uma nota de rodapé quase invisível nas memórias do marido. Para Annie Brandt, esposa do oficial nazista Rudolf Brandt, o fim da guerra trouxe um destino muito mais trágico. Seu marido, um colaborador direto de Himmler, esteve envolvido nos horrendos experimentos médicos em prisioneiros. Rudolf foi preso, julgado e executado em 1948. Para Annie, o mundo inteiro desmoronou de uma só vez. Ela perdeu o marido, o lar e qualquer chance de uma vida normal. Suas propriedades foram confiscadas. Ela foi interrogada e vigiada por anos. O nome de seu marido se tornou uma mancha permanente que ela não conseguiria limpar. Ao contrário de outras esposas que tentaram defender ou racionalizar, Annie simplesmente desapareceu em um silêncio absoluto. Ela nunca se casou novamente, nunca deu entrevistas e evitou até mesmo a própria família. A vergonha e o horror eram um peso grande demais para ser carregado em público. Traudl Junge não era uma esposa, mas seu lugar nestas histórias é fundamental. Ela era a secretária particular de Hitler, uma jovem, em seus 20 e poucos anos, que datilografou o testamento final do Führer no bunker de Berlim. Foi uma das últimas pessoas a vê-lo vivo. Após a guerra, foi capturada pelos soviéticos e interrogada pelos americanos. Não foi acusada de nenhum crime, mas viveu o resto da vida assombrada por uma única pergunta. Ela deveria saber o que estava acontecendo ao seu redor? Em entrevistas, já mais velha, ela admitiu sentir uma culpa profunda, não por algo que fez, mas por algo que não fez, por não ter feito as perguntas certas, por não ter visto a monstruosa verdade até ser tarde demais. Henriette von Schirach conhecera o glamour do poder de perto. Seu marido, Baldur von Schirach, liderou a juventude hitlerista e mais tarde governou Viena. Juntos, eles eram considerados parte da realeza nazista, mas esse mundo dourado se espatifou rapidamente. Baldur foi condenado a 20 anos de prisão. Henriette foi presa em 1945, detida por meses e interrogada. Após sua libertação, foi declarada uma Mitläufer, uma simpatizante, alguém que não foi um criminoso de guerra ativo,
mas que apoiou o regime. Ela se divorciou do marido e tentou recomeçar, mas o passado a seguia como uma sombra. Em seus últimos anos, escreveu sobre como o brilho do mundo nazista a havia cegado. Ela admitiu se sentir enganada, mas o dano já estava feito. E há histórias que estão quase completamente perdidas, como a de Käthe Dönitz, esposa do almirante Karl Dönitz. Ele foi o sucessor escolhido por Hitler, o homem que liderou a Alemanha por um breve período após a morte do Führer. Condenado a 10 anos de prisão em Nuremberg, seus crimes foram considerados menos severos. Käthe, por sua vez, manteve um perfil extraordinariamente discreto. Ela raramente aparecia em público, não deu entrevistas e nunca comentou o papel de seu marido. Viveu em silêncio com seus filhos até sua morte, em 1962. Existem pouquíssimos registros públicos sobre sua vida. Talvez esse fosse o objetivo. Desaparecer era, às vezes, mais seguro do que falar. Para muitas dessas mulheres, a dor e as consequências de suas escolhas, ou da falta delas, não terminaram com o fim de suas vidas. Elas ecoaram através do tempo, um testamento sombrio dos diferentes caminhos que a alma humana pode tomar diante do abismo. Os filhos delas, muitas vezes, cresceram sob uma sombra pesada. Uma sombra projetada por sobrenomes que herdaram como uma maldição, por crimes que nunca cometeram e por um julgamento público do qual era impossível escapar. O recreio da escola, a primeira entrevista de emprego, cada passo era assombrado pelo passado de seus pais. Quando as décadas de 1960 e 70 chegaram, a maioria das esposas dos líderes nazistas já havia falecido ou simplesmente desaparecido na névoa da velhice, tornando-se notas de rodapé anônimas. A própria Alemanha estava em plena transformação. Uma nova geração, que não viveu a euforia do Terceiro Reich, queria respostas. As perguntas que antes eram sussurradas nos jantares de família, agora eram gritadas nas ruas. E jovens confrontavam seus pais e avós, exigindo saber: o que você fez durante a guerra? Protestos explodiram, livros investigativos foram escritos, processos judiciais, antes considerados encerrados, foram reabertos, e lentamente, como artefatos desenterrados de um solo amaldiçoado, as histórias dessas mulheres começaram a emergir. Não mais como vítimas passivas do destino, mas como testemunhas ocultas de um passado sombrio. Em 1993, o lançamento de A Lista de Schindler fez mais do que emocionar o mundo. Forçou o público a se lembrar de um nome, Emily Schindler, a esposa que também salvou vidas. Em 2002, o documentário Ponto Cego deu a Traudl Junge, a secretária de Hitler, um palco para falar diretamente sobre seus arrependimentos, sua cegueira voluntária. Outros livros se seguiram, mais testemunhos foram descobertos. O silêncio começava a ruir. O fim da guerra não trouxe apenas uma derrota militar. Para as esposas da elite nazista, ele trouxe o colapso de uma identidade. Essas mulheres haviam vivido no epicentro de um dos regimes mais poderosos e perigosos da história, desfrutando de privilégios e poder por associação. E quando tudo acabou, elas se viram presas em um limbo, esmagadas entre o ódio público e a perda pessoal. Algumas, incapazes de reconciliar o passado glorioso com o presente miserável, tiraram a própria vida. Outras perderam tudo: status, fortuna, família, e terminaram seus dias na obscuridade e na pobreza. Um pequeno punhado, desafiador, agarrou-se às velhas crenças até o fim, defendendo as memórias de seus maridos em um mundo que agora os via como monstros, mas nenhuma delas saiu ilesa.